Eu vi um relato seu quando você perde seu pai. Uhum. Que eu acho que ali também foi acho que um divisor de águas pra você. Foi. Porque você tem falado com muito carinho, muito amor do teu pai, dos ensinamentos orientais Sim. que você teve com teu pai. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento. Quando você perde teu pai e você fala, cara, uma referência que eu perdi, e aí? Foi. Denilson, agora, até aqui, nós falamos de coisas assim, bem antigas e, E eu digamos. agradeço, tá? Por você abrir o teu coração e falar. Isso. Eu me vejo o antes de Cristo e depois de Cristo, né? E aí agora eu começo a falar abertamente, assim, com a nova visão de vida que eu tenho e como eu vivo já há 8 anos, né? Depois que eu aceitei a Cristo, que eu entendi que foi na dor realmente, eu simplesmente queria ser ouvido, né? Porque durante a minha vida inteira eu sentia que as pessoas me ouviam porque eu era o Yudi, me ouviam porque tinham interesse em alguma coisa na minha vida. E nesse momento que eu falei que eu tava perdido, que eu tinha perdido tudo, que eu tava no fundo do poço, eu recebi um convite para ir para a igreja. E aí, quando eu cheguei naquela igreja, eu simplesmente falei assim: eu não aguento mais nada. Se o Senhor for tudo isso que esse pastor tá falando, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero um recomeço na minha vida. E aí, esse é o ponto. Eu quero voltar a ser exemplo na vida de outros jovens. Eu quero chegar em casa, meus pais me verem com orgulho. Eu quero voltar a ser eu de verdade. Porque a grande realidade, ô Denils, que eu vejo, eu nunca fui um moleque ruim, sabe? Mano, Coração bom, sempre coração bom. eu nunca quis mal pra ninguém. Só que a nossa vida vai batendo tanto na gente, a gente vai sofrendo tanto, vai se desiludindo tanto durante a vida, que você vai se transformando algo que você não é, sabe? Na minha vida foi assim. Naquele momento que eu levantei a mão pro alto e falei: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Eu quero um recomeço. Eu senti a primeira vez na minha vida que eu tinha sido ouvido, sabe? De verdade mesmo, assim, ó, tipo, eu fui ouvido. Eu senti uma paz diferente, né? Eu falei: caramba, eu senti algo diferente aqui. Passou uma semana, eu voltei com aquele negócio apertado de novo. E minha família inteira, da parte da minha mãe, era do candomblé. Então eu fui criado no candomblé. Fui criado ali. E aí eu fui conversar com a minha mãe de santo, né? De anos, assim. Fui, sentei na frente da minha mãe de santo e falei assim, ó. Eu quero que a minha esposa volte pra minha vida. E eu quero meu emprego novamente. E aí a mãe de santo olhou pra minha cara e falou assim, eu não tenho como fazer mais nada pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Aí, Denilson, a minha fé fez um Caraca. trampolim, assim. Pum. Eu falei, entendi. Eu entendi. Eu posso ter uma conexão direto com Deus. Eu posso fechar os meus olhos e falar assim, Senhor, cuida da minha vida. Tudo mudou, Denilson. Tudo mudou. Eu falei assim, realmente eu vou viver esse negócio. Eu vou construir algo, eu vou ter um recomeço. Agora eu enxergo como um recomeço. Porque a minha vida inteira, isso acontece no jogador, na vida de todo mundo que tem a vida exposta. Eu sempre fui famoso, mas nunca falei assim, eu sou importante. Tá ligado? Sim. Ser famoso é uma coisa, ser importante é outra. Eu falava assim, pô, eu fiquei 10 anos na televisão rodando a roleta. É isso, minha vida? Quando eu ando na rua, o pessoal grita PlayStation pra mim, é isso? Minha vida inteira, tá ligado? Só que naquele momento que eu aceitei a Cristo e falei assim, pô, eu posso usar disso como um testemunho e ajudar outras pessoas. Aí fez sentido. Pô, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho... Pô, eu ainda sou útil, eu tenho mais que viver. Eu posso viver mais, eu tenho... Eu não tinha nem vontade de viver, Denilson, essa era a real. Tipo, eu falei assim, Sério, pô, eu mano? vivi tudo que eu tinha pra viver, eu vivi, tá ligado? Eu falava assim, e agora? Eu não tinha um planejamento, eu não tinha, tipo, mais nada. Quem é o Yudi, né? Quem que é o Yudi? Quem é o Yudi? Beleza, e agora? E, tipo, não tinha isso. Mas aí depois que eu aceitei a Cristo, ele me deu uma nova identidade e falou assim, agora começa a fase real mesmo, agora começa. E aí eu comecei a viver intensamente a palavra do Senhor. Aí eu comecei a ir
em quebradas, em igrejinhas. Eu entrava nas quebradas assim, aí Deus tocava meu coração entrando naquela igrejinha. Aí eu entrava, aí o pastor tava rolando culto, eu entrava assim, o pastor, glória a Deus, olha quem tá na nossa igreja. Aí eu ia lá e contava meu testemunho. Fui pra presídio, mano. Contar o meu testemunho, pregar dentro do presídio. No dia que eu vi o presídio inteiro gritando PlayStation, daqui a pouco tava todo mundo chorando, os moleques chorando, mano, se jogando. Eu falei, mano, olha o poder disso, o poder do testemunho. Ó, eu achando que minha vida já tinha acabado, ela apenas estava começando, sabe? Aí as coisas foram mudando, Denis, mudando. Só que a coisa mais normal que acontece é você começa a enxergar isso como um trabalho e não como uma missão. Entende? Que eu comecei a rodar as igrejas, eu comecei a ser chamado para outras coisas e tal. Eu falei assim, nossa, então eu vou fazer isso. Só que eu esqueci da missão, que é o quê? Buscar a presença do Senhor e não tratar, não somente pregar ali no palco na igreja, pregar no dia a dia, chamar, ligar um amigo seu, e aí, mano, como é que você tá? E tal, fazer o trabalho que a igreja faz, sabe? Muito é falado, ô Denilson, que a igreja, rouba dinheiro dos fiéis, pastores é tudo ladrão e tal, mas a grande maioria mesmo, rodando as igrejas, Denilson, mano, tem pastor que você chega lá, o cara não tem nada dentro de casa, mas o cara dá a vida pras outras pessoas, isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Tem gente que tem um coração gigantesco, mano, gigantesco, e aí... E que essas pessoas entenderam que essa é a missão delas. Essa é a missão dela, tipo assim... Que deixa ela feliz. Pra onde eu irei, sabe? Eu não tenho mais como viver sem, a não ser cumprir a missão que o Senhor colocou sobre a minha vida. Só que aí o ponto, eu começo a tirar o espiritual e viver o carnal, tipo, como se fosse assim, os frutos carnais. O que Deus me entregou, eu vou viver dessa forma. Porque é uma bênção viver todas essas missões que o Senhor me colocou. Só que é um engano. Muitos pregadores, muitos cantores evangélicos acabam vivendo no automático e tiram o espiritual. Eles são tão bons na comunicação, cantando, que vivem automático. Tiram o espiritual e aí deixam de ver os frutos reais. E eu tava dessa forma, Denilson. Foi quando... Mas de novo, Senhor... né? De novo, Denilson. Mas assim, Né? Porque fazendo a comparação do antes e o do depois, De novo. você foi o jogador ensinado assim. tava empolgando de novo o jogador. Mas Tava- você foi tava- forjado a isso. Você cresceu aprendendo a isso, a receber, entregar, comunicar, você, entendeu? Exato. Então isso tá Só tudo que- na tua cabeça já. Só que eu esqueci de quem tinha me entregue tudo era o Senhor, tá ligado? Todo esse Antes e recomeço depois. da minha vida Você foi o esqueceu da Senhor. missão. Você esqueceu da Eu missão. esqueci da missão. Entendi. Isso eu não tenho vergonha nem medo, porque quem me justifica é Deus, sabe? E aí eu uso isso como um testemunho realmente pra servir de exemplo pras outras pessoas. E aí Deus trabalha dessa forma, mano. Ou é por mal ou é por bem. Então vamos ver o que acontece. E aí tá eu em casa, descendo as escadas da minha casa. Eu vejo um silêncio na minha casa e meu pai fala assim: a sua mãe quer falar com você. Isso, café da manhã. Eu já tava com contrato, já tinha pago todas as minhas dívidas, eu já tava na Record, tinha acabado de ganhar o Dance Brasil, enfim, tava bem. E aí minha mãe vira e fala assim: filho, a mãe tá com câncer. Aí, Denilson, aí na hora que ela falou isso, eu falei assim: tá com câncer, mãe? Aí, a mãe tá com câncer, mas vai dar tudo certo. Aí eu engoli o choro e fui pro meu quarto. Aí, Denilson, aí eu falei: Senhor, por que isso, Senhor? Eu tô fazendo a tua obra, eu tô o moleque certo, sabe? Eu já tava 1 ano e 5 meses sem transar, ô Denilson. Isso pro moleque que tinha tudo. Eu falei: Senhor, se é isso que me distancia da tua presença, eu vou ficar. Vou ficar aqui. 1 ano e 5 meses sem nada, sem contato com ninguém. Eu falei assim: eu quero viver isso daqui intensamente, mano. Senhor, mas por que minha mãe com câncer? Sem nenhuma resposta, mano. Sem nenhuma resposta. Aí eu falei: eu entendi. Eu falei: Senhor, eu vou fazer agenda. Eu vou rodar o Brasil contando o meu testemunho e vou falar o que o Senhor tá fazendo. E aí eu rodei esse tempinho. E aí nas igrejas eu ia, compartilhava, e no final do testemunho eu falava: igreja, a minha mãe tá com câncer. Eu peço oração da igreja pela minha mãe.
Aí, nesse tempo, as pessoas me mandavam mensagem que estavam no culto, né? Yudi, presta muita atenção, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que querem o seu bem, tem muita gente que quer seu mal e vai orar ao contrário. Aí eu falava assim, meu irmão, eu sei que o sangue do cordeiro foi derramado sobre a minha cabeça. E eu sei também que a oração de um justo sobe e desce em forma de bênção. Então eu creio que Deus escuta a oração dessas pessoas que querem o meu bem mais do que querem o mal, porque Deus é soberano. Deus controla tudo, sabe? E ele quer isso de mim. Eu fiz essa turnê, Denilson. Aí quando eu volto, já tava na pandemia. E aí eu falei assim, mesmo assim eu vou fazer uma reunião. Fiz aquela célula clandestina, né? Porque Deus tinha falado pra eu fazer, eu fiz. Tinha poucas pessoas. No começo da pandemia, Denilson, ninguém tava fazendo cirurgia do câncer. E minha mãe já precisava fazer a cirurgia dela. E aí eu falando, gente, contei tudo que Deus tinha feito na célula e falei, gente, minha mãe tá com câncer. Eu não tô tendo como fazer a cirurgia da minha mãe, mas eu creio que Deus vai dar um jeito. Todo mundo só tá atendendo o caso de Covid, mas eu creio que Deus vai dar um jeito. Aí nessa célula tinha poucas pessoas, um dos caras se levanta e fala assim, eu sou dono de hospital, eu vou fazer a cirurgia da sua mãe. Puta que... Mano, Denilson. Que da hora. Denilson. Eu falei assim, Eita. eita Deus, é isso, mano. É isso, Deus. Minha mãe foi pra... Aí eu lembro, mano, um dia antes da minha mãe fazer a cirurgia, a minha mãe me chamou no quarto, falou assim, filho, presta atenção. Me trancou no quarto. Meu pai tava no outro quarto e minha irmã também. Aí ela falou assim, filho, a mãe vai fazer a cirurgia amanhã. Eu não sei se eu vou voltar da cirurgia, tá? Mas eu quero que você entenda que essa responsabilidade de você cuidar do seu pai e da sua irmã é sua. Você é mais forte, você foi preparado pra esse momento. Aí eu falei, mãe, lógico que não, mãe, a senhora vai voltar, mãe, pelo amor de Deus, a senhora vai voltar. E aí no dia seguinte acordamos e fomos. Meu pai chorando demais dentro do carro. E aí eu lembro que entramos no quarto, levaram minha mãe pra fazer a cirurgia, eu ajoelhei ouvindo Thales Roberto. E ali, Fenômeno. mano, nossa, eu ajoelhei, Restitui, coloquei o álbum inteiro do Thales. E aí, quando terminava o álbum, eu voltava o álbum inteiro. Eu fiquei horas e horas, foram umas 3, 4 horas, ajoelhado no quarto, ouvindo Thales Roberto e pedindo: Senhor, abençoe que a minha mãe volte e tal, tal, tal. E minha mãe voltou da cirurgia. Meu pai tava muito cansado, a minha irmã também. E aí, eles dormiram no quarto e fiquei só eu e minha mãe conversando. Mãe, quanta coisa boa que tá acontecendo, né? Olha aí, que milagre. Aí minha mãe falou assim, filho, hoje eu vivi um milagre. Agora, eu entendo esse seu Deus aí que você fala tanto, porque eu tava muito chato, Deus. Muito, muito chato. É o primeiro crente amor. chato, Aquele primeiro primeiro amor, amor. mano. O crente chato. Muito, muito, muito. Aí minha mãe vira pra mim e fala assim, agora não só você, mas a sua casa servirá ao Senhor. E é bíblico isso, sabe? Eu falei assim, glória a Deus, agora eu tô entendendo, sabe? E aí, missão. mano, aí eu comecei a viver, eu falei, Senhor, agora as coisas vão acontecer, agora vai, nossa, eu já comecei a fazer vários planos, compor várias músicas, comecei a viver, até que o Covid entra na minha casa, tá ligado? Aí a minha irmã pegou Covid, a minha mãe pegou Covid e meu pai pegou Covid. E aí... Tua mãe 100% recuperada pegou o Covid ou ainda tava... Tava em processo ainda. Tava no processo. Tava no processo. Tinha acabado de fazer a cirurgia Sim. Ou do seja, câncer. fator de risco ainda, né? Muito. Aí a minha mãe acordamos e falamos, ó, tamo com Covid. Vamos pro hospital, porque seu pai tá muito mal. A mãe também tá com uma respiração com dificuldade e tal. Vamos pro hospital. E chegamos no hospital. Chegamos lá no hospital. Minha mãe foi pra um lado, minha irmã pro outro, meu pai pro outro. E eu fiquei lá, eu não tava com Covid. Aí quando eu chego lá perto do quarto da minha mãe, a médica vem falar comigo, falando assim, então seu pai vai ter que entubar, porque ele tá muito mal, a saturação dele tá baixa e tá bem difícil. Aí eu falei, então, entuba. Eu não sabia o que era entubar, né? Aí não, você tem que conversar com a sua mãe e com a sua irmã, pra ver em família, é melhor.
família. Aí eu fui conversar com a minha mãe. Minha mãe já mal. Ai, filho, então vamos entubar. Eu conversei com a minha irmã. Ah, então vamos entubar. Aí quando eu volto pro quarto, ele tava tendo um pouquinho de melhora. Aí a mulher falou assim: o nervosismo deixa a saturação mais baixa. Entra lá, conversa com o seu pai, vai que melhore. Aí a gente não precisa entubar agora. E aí eu entrei, Denilson. Eu entrei, comecei a conversar com meu pai. Falar, pai, você precisa melhorar a sua saturação pra não precisar entubar. Vai dar tudo certo, pai. A mãe daqui a pouco tá saindo aí, a gente vai sair daqui, vai dar tudo certo e tal. E Denilson, depois que eu passei tudo isso, eu vejo que Deus prepara esses momentos. Prepara esses momentos com a pessoa que a gente ama pra gente abrir o coração. E naquele momento, Denúncio, eu lembrei de coisas que eu nem lembrava mais, mano. Olha que louco. Eu falei, pai, Ô pai, eu quero só falar um negócio, né? Eu quero só falar um negócio que eu lembrei aqui. Quando eu era criança, o meu pai sempre foi muito bom em elétrica, que ele aprendeu a fazer essas coisas no Japão. E aí, meu pai fez um trabalho de escola pra mim, que era o sol e a terra girando assim, e ficou lindo. Só que quando eu dormi, eu tinha falado pro meu pai pintar de uma cor o cenário. Só que quando eu acordei, ele tinha pintado de outra. E eu, criança, falei assim, eu achei horrível esse trabalho, eu não gostei desse trabalho. Meu pai, tinha feito o melhor dele, sabe? E aí eu levei esse trabalho pra escola e meu trabalho ganhou como o melhor trabalho da escola, sabe? Só que eu guardei aquele negócio e eu não agradeci o meu pai. E naquele momento eu lembrei disso, mano. Olha como Deus faz, mano. Deus faz a gente lembrar de coisas que a gente tinha esquecido pra liberar perdão sobre aquela pessoa, sabe? E ali eu falei, pai, ó, se lembra aquele? Eu quero te pedir perdão, pai. Me perdoe porque eu não sabia o que eu tava fazendo e eu fiquei muito feliz. Só que eu não tive força pra falar pra você que eu tava feliz, tá? E aí eu falei, ô pai, caramba, ô pai, um dia eu vou ser pai, né? Um dia eu vou ser pai. E pai, foi o que você falou, Denilson. Eu só sei cantar, eu só sei apresentar, eu sou só um artista. O meu pai fez todos os móveis nessa fase difícil da gente. A gente com uma casa boa lá em Alphaville. A gente não tinha dinheiro pra fazer móvel, meu pai fez todos os móveis da minha casa. Ele comprou madeira, ele fez todos os móveis. Toda vez que eu ia viajar pra fazer circo, eu voltava, já tinha um móvel pronto, tá ligado? Eu falei, pai, eu não sei fazer nada. Não sei pregar um quadro, não sei fazer nada em casa. Quem te ensinou, pai? Aí ele falou, foi meu pai uma parte, mas eu aprendi muita coisa no YouTube. Aí eu falei assim, será que eu vou aprender com o YouTube, pai? Ele falou, se você assistir com muita calma, você vai aprender no YouTube. Eu falei, caramba, tá bom então, pai. E aí, meu pai, por ser japonês, ele nunca falou muito eu te amo, sabe? Eu ia abraçar ele, ficava com o braço pra baixo. E aí lá eu falei assim, pai, eu te amo, tá? Eu te amo, pai. Meu pai, já com aquele negócio na cara, falou, também te amo, filho. Também te amo. E aí, mano, foi a última conversa que eu tive com meu pai, sabe? Tipo, eu entendi que meu pai podia não me falar eu te amo, sabe? Mas agora eu casado, eu nunca vi meu pai olhando pra outra mulher. Eu nunca ouvi o meu pai brigando com a minha mãe. Nunca, Denúncio, nunca. Tipo assim, você nunca, minha vida inteira, mano. Nunca. E eu entendi que o verdadeiro eu te amo dele era em atitude, sabe? Que ele se preocupou a vida inteira em ser um bom pai. Tipo, mano, eu vi minha vida inteira meu pai sendo passado pra trás. Eu falava assim, eu não quero ser bobo igual meu pai, mano. Tá louco, eu quero ser igual os empresários que andam comigo, sabe? Meu pai, várias coisas que ele montava, o sócio ia lá e passava ele pra trás, ganhava ele. Eu falava, meu pai é um bobão, mano. Eu falava, pai, mas o cara fez isso com você, filho. Pelo menos eu deito minha cabeça no travesseiro, eu fiz a coisa certa, sabe? Hoje, mano, hoje eu me esforço todos os dias pra ter o coração como o do meu pai. Eu falo, Senhor, eu quero ter o coração como o do Senhor. Mas se for um pouquinho parecido com o do meu pai, já tá bom, sabe? E ali, vivendo tudo aquilo, mano, eu me emociono porque eu vejo o trabalhar de Deus, né? Eu vejo o quanto é importante você sentir um negócio no seu coração de ligar pro seu pai, pra sua mãe. Você é louco, faça isso, mano.
faça isso, porque é um sinal de Deus falando que algo pode acontecer, algo pro bem ou algo na nossa visão pro mal, né? E Você fala. ali, o Denilson, dentro daquele quarto, a médica falou assim, você não tem mais o que fazer, seu pai melhorou, então deixa ele aqui, leva sua mãe e sua irmã pra casa, porque sua mãe acabou de passar por uma cirurgia, ela não pode pegar nenhuma bactéria, nada. Aí eu fui e levei minha mãe e minha irmã, né? E eu falei, eu deixei minha mãe e minha irmã lá, eu falei, eu vou voltar pro hospital. Aí quando eu volto, falaram assim, seu pai piorou. A gente vai ter que trocar ele de hospital. Aí eu falei assim, então vamos trocar, vamos trocar. Aí, tá, então vamos trocar. Aí a médica falou, faz o seguinte, pega o seu carro e segue a ambulância. Eu peguei o meu carro, quando eu tava voltando, a ambulância tava saindo. Aí eu comecei a seguir, daqui a pouco a ambulância volta correndo, pra dentro do hospital. Aí eu saio do carro e entro correndo do hospital. E aí eu vejo tirando meu pai e colocando num quarto. E aí começaram a dar aquele choque assim, ó. E eu vendo tudo aquilo, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E tal. Aí me tiraram e levaram lá pra calçada, tá ligado? Eu fui lá pra fora. E aí eu fiquei lá na calçada assim. Aí eu comecei a lembrar de várias coisas. Eu falei, caramba, mano. O que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, essa é a real, ô Denilson. Tipo assim, mano, você ganhou a Copa do Mundo. Tipo, a gente aqui, os três conhecidos e tal, todo mundo para na rua, é da hora e tal, tal, tal. Mas, mano, a real é que, tipo assim, no momento mais difícil da minha vida, tava eu na calçada lá, tipo, perguntando, Senhor, cadê todo mundo? Até minha família, cadê minha família, tá ligado? Aí eu lembrei, mano, de um vídeo do Danilo Gentili falando que quando ele perdeu o pai dele, quando ele perdeu a irmã dele, o versículo que veio à mente dele foi: em tudo dai graças. E aí eu lembrei disso. Falei, em tudo dai graças, Senhor. Mas como é difícil viver isso. Olha o que tá acontecendo na minha vida, sabe? Aí a médica saiu e veio falar comigo: cadê sua família? Eu falei, não, tô sozinho. A médica falou assim: o seu pai teve um infarto e é um milagre ele tá vivo. E eu tô um tempo já à frente do Covid e uma coisa eu entendi. Eu já vi muita gente boa entrando aqui e não saindo mais. E eu vi muita gente ruim entrando aqui e saindo com vida. Se tem algo que eu aprendi é quando Deus quer levar, ele leva. Quando Deus quer deixar, ele deixa. Você acredita em milagre? Aí eu falei, eu acredito. Ela, então, pro seu pai viver, é só um milagre mesmo. Aí eu, caramba, mano. Vai pra sua casa, você não tem o que fazer. Avisa sua mãe, a sua irmã e depois volta. E aí eu fui, mano. Eu fui quando eu cheguei em casa, fui contar pra minha mãe, pra minha irmã, e aí ficou aquele desespero em casa. Aí me doparam de Rivotril, aí dormi. Quando eu acordei, minha mãe tava mal. Aí eu fui levar no hospital. Cheguei no hospital, falaram, vão ter que internar sua mãe. De novo. Internei a minha mãe. Aí já não tava naquela fase no hospital que eu não podia ver a minha mãe. Aí eu falei assim, e agora, mano? Cheguei em casa, minha irmã dopada de Rivotril. Aí, mano, aí foi um trabalhar de Deus mesmo. Eu naquela casa tinha recuperado tudo. Tava na fase boa e tudo isso acontecendo na minha vida. E eu ficava gritando dentro de casa, Senhor, por que o Senhor tá fazendo isso comigo, Senhor? E agora, o que vai acontecer? Aí eu falei, o que eu vou fazer, mano? Aí eu vou pra porta do hospital. Aí eu, todo dia, um dia eu tava na porta do hospital do meu pai, orando lá na porta. Aí o outro dia eu tava na porta do hospital da minha mãe. E aí eu fiquei revisando, nesse tempo, até que a minha mãe conseguiu sair do hospital com vida. Aí, nossa, glória a Deus, agora só o meu pai e tal. Nisso, a minha prima, que era mãe de santo, se converteu também, tava morando em Portugal, veio pra ficar comigo na minha casa. E aí todo dia a gente fazia uma oração. E aí era de manhã. E na oração que nós fizemos, eu vi o meu pai no mar, uma luz muito forte sobre a cabeça dele. Isso foi de manhãzinha. Aí, tá. Quando foi à tarde, minha prima recebeu uma ligação. Aí minha prima saiu correndo. Aí nessa que saiu correndo, eu fui atrás da minha prima. Aí minha prima já chorando no canto lá da casa do quintal. Aí eu falei, é isso mesmo? Aí minha prima falou, é isso mesmo.
E aí, mano, eu não chorei ali na hora, guardei, aí eu vejo minha irmã vindo, né? E minha irmã tremendo, fazendo assim com a mão. Aí eu fui, segurei na mão dela e falei assim, ó, não é pra você chorar. Não é pra você chorar. Você esquece agora a depressão, síndrome do pânico. A partir de hoje você é mulher. Você é mulher. Eu preciso de você, você precisa de mim, a nossa mãe precisa da gente. Então engole o choro, vai conversar com a mãe, como se nada tivesse acontecido. Eu vou pro hospital, vou reconhecer o corpo do pai e eu volto. Meu Deus. Mas por que, Denilson? Na cultura japonesa, o Onicha, que é o filho mais velho, eu fui criado desde a minha infância. Meu pai falando assim, a responsabilidade da família tá na sua mão. Um dia o seu pai e a sua mãe não vai conduzir mais a família. E a responsabilidade do filho mais velho é cuidar dos pais até a partida. E você vai assumir isso. Todo aniversário, tudo que acontecia dentro de casa, meu pai falava isso. Naquele momento, caiu a ficha. Assim, chegou o momento daquilo que meu pai falava. E aí, eu falei, mãe, vou até o hospital. Fui pro hospital. Aí quando eu cheguei no hospital, o médico, ó, tem que colocar, eu coloquei a luva, coloquei a roupa e falou, tá lá, vai lá reconhecer o corpo. Eu achei, ô Denilson, que tava Uma na maca, cama, na maca. Aí quando o cara fechou, era um quadrado assim, lá em Santana de Parnaíba, no hospital. Quando fechou, eu fechei a porta, quando eu olho, tinha uma mesa de metal e um saco preto em cima da mesa. Aí eu falei assim, não é possível, não. Mano, e aquela coisa assim, caramba, eu abro ou não abro, tá ligado? Aí quando eu abro o saco preto assim, aí tava meu pai lá, mano. Aí eu falei, meu Deus do céu, que é isso, mano? Aí, tipo assim, na minha cabeça, Denilson, eu falei assim, mano, a nossa vida é isso daqui, tá ligado? Isso daqui é a nossa vida. A gente luta, a gente rala, reclama da vida, e aí o nosso fim é um saco preto, tá ligado? Mano, eu abracei o meu pai, assim, ô Denilson, eu abracei o meu pai, eu falei, cara, pai, obrigado, pai. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Só que eu não sentia mais meu pai, mano. Eu não sentia mais meu pai. Tipo assim, pô, isso daqui não é mais meu pai, mano. Aí foi quando eu entendi, por isso que eu falo, eu conheci a vida através da morte. Porque eu entendi que nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo e um dia esse espírito vai ter que voltar pra sua casa. Nós estamos aqui só de passagem, tá ligado? E aí eu abracei e falei assim, eu entendi. Tipo, eu já tava há anos estudando a palavra do Senhor, eu tava há anos me dedicando ao evangelho, mas naquele momento parecia que todas as escrituras estavam, tipo, saltando na minha frente, sabe? Tipo, a sua pior dor tá saltando a vida. E aí eu entendi. Tem uma parte da Bíblia que fala, quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino, agia como menino, tinha a responsabilidade de menino. Agora eu sou um homem. Agora eu vou ter que assumir responsabilidades de um homem, sabe? Eu abracei e saí. Quando eu olho pra trás, fecho a porta, eu olho pra frente, Santana de Parnaíba, várias montanhas. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Quando eu olho pra trás, tava todos os enfermeiros, os médicos, aí eu comecei a orar pelo hospital. Senhor, abençoe a vida desses médicos, dessas enfermeiras que estão dando a vida para salvar outras vidas. E foi quando eu cheguei em casa.